ia colocar a preservação do texto desde Moisés até chegar no período que a gente tem os manuscritos mesmo. Mas eu vou pegar da parte que a gente tem já alguma evidência manuscrítica, tá? Porque os textos que a gente tem são do período interbíblico. Você tem só pequenas porções ali, o texto mais antigo já descoberto, assim, trechinho pequeno, pedacinho de versículo, alguma coisa que lembre algum versículo é do ano 1000. Mas isso ainda não constitui um manuscrito importante, nem um texto importante, porque é um pedacinho lá de texto, nem é exatamente o texto bíblico, só lembra algum salmo. Então, o que a gente tem de história mais concreta sobre a transmissão do texto, ela vai desde Esdras e Neemias até o chamado Soferim. Então, isso é justamente o pós-babilônico, né? Pós-cativeiro. Esdras é chamado escriba, e ele é chamado escriba hábil, ou escriba rápido, na verdade, sofer marreira, escriba que escrevia rápido, mas a ideia de rápido seria alguém habilidoso. Então, você tem uma história de um grupo que deveria já existir, tá? Mas concretamente a gente só tem a partir de Êxodo. Por que deveria existir? Vamos pensar no seguinte: Moisés escreveu a Torá, então, os 5 primeiros livros, e é dito lá para os sacerdotes, para os levitas e sacerdotes, que eles tinham que ensinar a lei ao povo. Lembra disso? O levita não era cantor. Lá na época de Davi, ele separou alguns cantores lá, dentre os levitas. Mas a tarefa do levita era cuidar do tabernáculo, né, recolher o tabernáculo, montar o tabernáculo. Tinha vários grupos diferentes, né? Um carregava a arca, outro era responsável. Também havia levitas responsáveis pela música. Mas foi propriamente com Davi que houve uma organização melhor nessa questão da música. Mas que os levitas tinham que ensinar a lei ao povo. Então, só raciocina comigo. Os levitas não tinham uma terra específica. Não separou-se para os levitas uma região da terra. Separou para as 12 tribos, mas as 12 tribos não são exatamente os 12 filhos de José, de Jacó. Porque José não tem uma tribo de José na hora de tomar a terra. Vai ser dividido entre os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, vai ter a meia tribo de Manassés, a tribo de Efraim, vai ter 2 Manassés e Efraim ali no meio, né? Então, a divisão da terra não leva em conta, também não tem uma parte da terra para os levitas, porque o que era previsto na lei? Os levitas não têm parte na terra. Então, em cada tribo se separariam algumas cidades para ficar os levitas. Então, raciocina aí. Eles iam ficar em todo Israel, os levitas, e eles tinham que ensinar a lei ao povo, certo? Pegou o raciocínio. Como que eles iam ensinar a lei ao povo? Eles tinham que ter cópias, né? Ou eles iam decorar toda a Torá na cabeça deles, ou eles teriam que copiar os rolos da lei para que eles pudessem ensinar em cada local. Então, é provavelmente dos escribas que surge os sacerdotes, ou dos sacerdotes, dos escribas, dos levitas que surgem os escribas, tá? E Esdras era sacerdote e escriba, né? Então,
não começa com Esdras propriamente, mas Esdras, ou Esdras, né? Ele vai popularizar, ou vai profissionalizar, não sei o que exatamente ele deve ter feito, mas surge a classe chamada Soferim, ou surge, ou se junta ali para. Tinha que ensinar de novo a lei ao povo. O povo volta do cativeiro e já não conhece mais o hebraico. Tem que se traduzir para o aramaico, explicar em aramaico. Então, houve a necessidade, novamente, de ter uma classe de pessoas que ensinassem a ler ao povo, que eram os levitas. Então, tinha que ter escribas, né? Então, a lei sempre foi copiada pelos levitas. E aí surgiu, então, a classe de escribas a partir dos levitas. Deu para entender? Então, o Esdras, o sacerdote, é uma das principais provas de que Deus preservou a sua palavra através dos tempos. Ele abre lá o rolo, ele lê em hebraico. Né? Se é como os críticos queriam, que a lei só foi inventada depois do cativeiro, estaria tudo em aramaico, concorda? De onde o cara tirar o hebraico? A Bíblia não está toda em hebraico, a maior parte está em. A Bíblia não está toda em aramaico, a maior parte está em hebraico. Tem um pequeno trecho em aramaico. Se a lei não foi escrita por Moisés e foi inventada depois do cativeiro, ela não estaria em hebraico, porque poucas pessoas sabiam hebraico depois do cativeiro. A prova disso é Neemias capítulo 8, em que Esdras abre o livro, diz que ele fez lá um púlpito, né? Abriu o livro da lei, lia em hebraico e explicava em aramaico. Então, se a Bíblia estava em aramaico, ela não foi invenção do cativeiro. Porque no cativeiro as pessoas não sabiam mais o hebraico. 70 anos de cativeiro, eles nem entendiam mais o hebraico. Eram poucas pessoas que entendiam. Este texto hebraico foi preservado pelos escribas, né? Esses escribas eram os levitas, como é o caso do Esdras. Então, segundo eles, o período de tempo, não é certo falar período de tempo, mas está no livro lá, tá? Se é período, só pode ser de tempo. O período envolvido entre Esdras e Neemias vai de 538 a 430. Ó, se com Ezequiel e Daniel Deus preservou sua palavra no período do cativeiro da Babilônia, com Esdras, Deus prossegue na transmissão e preservação da mesma. Ainda é interessante que Esdras era escriba, ora, se ele era escriba da lei do seu Deus, é evidente que era também responsável pela cópia fiel dos escritos sagrados que foram para a Babilônia. Vemos, portanto, Esdras citando a lei de Moisés ou lei do Senhor. Então, nesse período, Deus preservou ali através dos escribas, tá? E a gente vê isso nos livros de Esdras e Neemias. Então, Esdras 3:2, levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Veja, o termo lei de Moisés, ele já indicava, então, que havia uma lei de Moisés, e que essa lei foi preservada até o período lá de Esdras. Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dado pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então, de novo, aparece o termo lei de Moisés. Não tinha por que ter essa expressão se não tivesse sido preservado uma lei de Moisés, entendeu? O cara podia falar que a história de Moisés, nossa, a tradição fala de Moisés.
Então, se eles tivessem inventado uma lei, não precisava dizer que era de Moisés. Então, o termo lei de Moisés indica que foi preservado. Então, é caracterizado que Esdras copiava e escrevia todo tipo de escrito, sendo, portanto, usado por Deus na transmissão fiel de sua palavra no período babilônico, onde esteve e, posteriormente, na volta para Israel. Então, desse modo, Esdras não é somente a ponte entre o período babilônico e o retorno do povo de Israel, mas também a ponte que evidencia que a fiel transmissão dos textos veterotestamentários não se perdeu. Assim, notamos que Deus preservou sua palavra através de homens fiéis como Esdras. Então, ele está lá do cativeiro para o retorno. Ele é a ponte entre os dois períodos, né? Ele conhece o hebraico, ele é escriba e ele vai interpretar e vai explicar essa palavra para o povo em aramaico. Tanto que boa parte do que está lá no livro de Esdras está em aramaico. Então, boa parte, né? Uma parte significativa. A gente pensa que o trecho aramaico é pequeno, mas se juntar Daniel, Esdras, um versículo lá em Jeremias 10, 11, duas palavras em Gênesis, é mais do que as cartas, mais do que muitas cartas, né? Daniel do 2, 4 ao 7, 28 está em aramaico. Isso é mais do que 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon. São trechos grandes, né? Então, é a ponte ali entre Moisés, né, o período pré-cativeiro e pós-cativeiro. Isso mostra a preservação da palavra. Então, lá, Esdras 7, 10, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel seus estatutos e os seus direitos. Então, ele tinha lá as cópias para poder ensinar. E como ele voltou do cativeiro e teve que reconquistar toda aquela terra, isso também ia precisar de outras cópias para ensinar em todo Israel. Então, nesse versículo mostra que Esdras era versado na lei de Moisés, ele propôs buscar a lei do Senhor e ensinar o povo os estatutos, os juízos, né? Tudo que tinha na lei de Moisés. E que ele fez realmente. Então, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Ele era sacerdote e era escriba. É 7,14. Porquanto da parte do rei dos seus 7 conselheiros é mandado para fazeres inquirição em Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da lei do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Então, o rei, além de permitir, ainda deu lá a verba, né? E como é que eles vão reconstruir e fazer tudo isso sem os tesouros, né? E aí, 7,26, todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça a justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Então, até o próprio rei Artaxerxes lá está colocando que deve se observar a lei do Deus, né? Você sabe que os persas ele tinham uma estratégia interessante. Ao invés de deixar o povo lá no cativeiro, eles mandavam os povos para a sua terra original e permitia que os povos adorassem os seus deuses. Eles tinham provavelmente medo de que aquele Deus destruísse o império deles, né? Então, vai lá, adora o seu Deus lá para ele não... A gente não quer ofender Deus nenhum.
Eles tinham uma estratégia, uma concepção teológica de que o Deus da terra tinha que ser satisfeito. Então não podia tirar o Deus da terra. E outra era uma questão econômica mesmo. É melhor deixar o povo feliz na sua terra e colher os impostos do que pegar um povo, levar para uma terra estranha e esse povo virar rebelde, né? Então foi um dos impérios mais bem administrados da história, o Império Persa. Então, o rei Artaxerxes tinha conhecimento que havia uma lei. Isso não foi inventado depois do cativeiro, né? E ele sabia também que Esdras era o escriba dessa lei. Mesmo sendo um rei que não tinha compromisso nenhum com as coisas, né, de Yahvé, ele reconheceu que havia lei e que o povo judeu se comportava de acordo com essa lei. A gente vê isso em Daniel também. Lá, os camaradas, quando vão armar para Daniel, falam: vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele. Então, até os povos que não eram judeus sabiam que os judeus tinham uma lei. Ela não foi inventada depois do cativeiro. Ela já existia, era de conhecimento de todo mundo, inclusive dos não judeus. Porque eles praticavam aquela lei. Daniel não quis comer lá das comidas por causa das leis que está na Torá. Daniel fazia as suas orações e todo mundo conhecia que eles tinham uma lei. E isso é citado em todos esses livros, tá? Então, depois você lê aí esses trechos. Imagina se a lei fosse criada depois do cativeiro, ia haver muito rebelde, concorda? Não é que esse cara inventaram esse negócio aí, a gente não quer obedecer isso, não. Isso aí é invenção. Ia ter muita revolta, ia ter gente que não queria, não ia querer obedecer se tivesse sido inventado por eles. Então não tem cabimento essa história da crítica liberal, né? E outro ponto interessante é que a gente sabe que os que foram levados para o cativeiro faziam parte de uma espécie de elite intelectual. Os babilônios não levavam os pobres, eles levavam os líderes. Era uma forma de enfraquecer a identidade. Oi, estão me ouvindo? Deu um piripaque aqui. Uma forma de enfraquecer a identidade. Essa era a ideia dos babilônios, tá? Os persas mandavam os povos para casa. Os assírios misturavam todo mundo. Os babilônios falaram: vamos mudar a identidade deles. Como a gente faz para mudar a identidade? Para enfraquecer a identidade. Tira os líderes da terra e leva os líderes para a Babilônia e contamina esses líderes na Babilônia com a cultura da Babilônia. Aí você vai enfraquecer a identidade. Só que os judeus não se deixaram enfraquecer, né? Eles preservaram a sua identidade. Mas esse pessoal que foi levado para a Babilônia era a elite intelectual. E, curiosamente, eles que teriam mais condições de preservar as escrituras nesse período. Porque é eles que conheciam a lei, é eles que sabiam escrever, né? Eles que tinham mais domínio sobre a escrita, eles que eram os escribas. Então, os livros de Daniel, de Esdras, Neemias, são livros que estão na transição entre o pré-cativeiro e o pós-cativeiro. E foram escritos aí uma parte hebraica, uma parte em aramaico. Mas a própria escrita em parte hebraico prova, né, na maior parte em hebraico, prova de que não foi produzido depois do cativeiro. Se fosse produzido depois, tudo depois do cativeiro, estaria tudo em aramaico, entendeu? Mas a menor parte que está em aramaico.
Aí ficou errado o negócio aqui. Deixa eu mudar a fonte aqui para... Então, como esses escritos antigos, né, estavam em hebraico, foi preciso explicar os sentidos do texto. E aí o Esdras é que continua essa classe de escribas, que a gente vai encontrar só esse nome lá, mais detalhado, né? Tem no Antigo Testamento também a palavra soferim, mas no Novo Testamento você vai ter uma classe mais ligada aos fariseus de escribas, né? E é por meio desse soferim que nós recebemos o texto consonantal, tá? Quando você lê a Bíblia hebraica, tem vários textos no mesmo texto. Você tem o texto do soferim, que é a escrita sem nenhuma vocalização, nenhuma. Nem a diferença entre shin e sin tem no hebraico arcaico, tá? Não tem ponto no beit veit, ou kaf, raf, né? Não tem diferença, não tem ponto nenhum. Só conhecendo a palavra que você sabe a pronúncia. Esse seria o texto do soferim, como está lá nos manuscritos do Mar Morto. Os maçoretas não quiseram alterar o texto do soferim, então eles colocaram as vogais em cima e abaixo, os pontos no meio. Embora tenha outra classe de maçoreta que fez diferente, colocava os sinais em cima. É chamado supralinear, que nós vamos ver depois. Então, um texto é o do soferim. Os maçoretas colocaram umas sinais de vocalização, as vogais. E um outro grupo colocou sinais de cantilação, que é aqueles outros sinais que não são vocálicos, que é para ler na pausa corretamente. Hoje, essa leitura na pausa corretamente é só feita pelo cara que é o cantor lá da sinagoga, que vai saber direitinho as pausas que os sinais são colocados. E tinha os caras que colocavam ainda a tradição da Massorá, que eram as anotações massoréticas. Então, num texto bíblico que você tem hoje, uma Bíblia impressa, você tem vários textos, entendeu? Vários textos, assim, dentro daquele texto tem a mão de várias pessoas. Então, do soferim, do maçoreta colocou a vocalização, do maçoreta colocou a cantilação, do maçoreta colocou as notas massoréticas. Então, passava por várias mãos esse texto. Os soferins também contavam, né, e os maçoretas também contavam as palavras, as letras. Então, era impossível que esse texto fosse adulterado, porque tinha um controle de qualidade, que nós vamos ver em mais detalhes aí. Então, o período chamado de soferim, ele vai desde 400 a.C. até 200 depois de Cristo, tá? Então, desde Esdras até os primeiros momentos do cristianismo, nós temos a tradução perfeita da Escritura do Antigo Testamento, plenamente preservada. Isso a gente sabe comparando o texto massorético com o texto de Qumran, com outros textos que foram encontrados, não tem praticamente, as variantes são insignificantes. Então, esses camaradas fizeram um trabalho muito criterioso, tá? Os escribas judeus eram mais criteriosos que os escribas cristãos, porque eles ficaram localizados ali dentro das famílias, dentro de uma determinada tradição. Os escribas cristãos tinham qualquer pessoa era praticamente escriba, né? Não tinha uma classe de escribas. Quem soubesse escrever copiava o Novo Testamento. Por isso a gente tem
uma quantidade maior de manuscritos, embora o número de variantes seja mais ou menos o mesmo, porque também as cópias eram bem transmitidas no meio cristão também. Mas você não tem contagem de palavras, né? Não tem esses detalhes que foram feitos pelos maçonetas.